E aí, pessoal, aqui é o William, professor de Física A, ou Compasso também. E hoje a gente vai vir aqui mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse material de revisão preparado pelo pessoal de Física, que é o Manual de Sobrevivência para a prova de Física dos vestibulares. Eu vou falar mais sobre a parte de cinemática, que foi o que eu escolhi para colocar aqui no nosso material, porque cinemática é uma coisa que cai muito em qualquer vestibular que vocês vejam. Sempre cai cinemática. Cinemática é a coisa mais importante que vocês têm que ter, que vocês têm que saber, certo? Então, a gente vai ver aqui agora o que se trata algumas informações e algumas coisas muito importantes que que a gente não pode esquecer de jeito nenhum no vestibular. Que é o quê? Que cinemática é o ramo que estuda o movimento dos corpos, certo? A gente tem a gente tem deslocamento escalar, que é a diferença de posição entre final e inicial, que é, por exemplo, assim, você tem um corpo que ele está viajando de 3 a 6, então esse deslocamento escalar é o 6 menos 3. Só que aí a gente também tem o deslocamento linear, que é o quê? O quanto o corpo anda, o total que o corpo anda, sem contar o inicial e o final. A gente vai pensar em tudo, se ele vai e volta, entendeu? Certo. Agora também a gente tem a distância percorrida, que é isso que eu falei, a soma de todos os trechos percorridos, não importa o sentido. Se ele estiver andando no sentido contrário ao nosso referencial, ele ainda assim está andando, só que no sentido contrário, certo? Agora a gente também tem que lembrar disso. Isso aqui é uma das coisas mais importantes de todas, que ajuda a ganhar tempo no vestibular, que é o quê? Isso aqui vocês têm que ter tatuado. Tatua se puder, certo? Eu escrevi errado tatuado, mas é isso aí. É... Eita porra, saiu aqui do documento. Calma, galera. Calma. Então, isso aqui vocês têm que ter tatuado no corpo de vocês. Que é o quê? Quando vocês querem transformar quilômetros por hora em metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. E quando a gente quer transformar metros por segundo em quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Na primeira aula eu expliquei certinho o porquê e como fazer, como a gente chega nisso, mas aqui é só mais uma revisão mesmo para saber essas informações, que elas têm que estar bem feitas e bem memorizadas na cabeça de vocês, certo? É muito mais fácil, é um jeito muito mais tranquilo de decorar e de resolver situações onde vocês precisam fazer essas conversões de unidades. Agora, a gente também tem dois tipos de movimento, que também é muito importante lembrar, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O progressivo é quando ele está no sentido adotado, tipo, se a gente adota um sentido da esquerda para a direita, esse é o sentido positivo, e o nosso corpo está indo da esquerda para a direita, então quer dizer que ele está no sentido positivo, então ele é um movimento progressivo. Se a gente tem adotado que o sentido positivo é da direita para a esquerda e o nosso corpo está indo da esquerda para a direita, ele está indo no sentido contrário da nossa convenção. Então, esse é o movimento retrógrado. Vocês têm que lembrar bem isso, certo? Então, o que, que acontece? Ele está indo contra o sentido adotado. Não quer dizer que ele está dando ré, entendeu? Ele está indo contra o sentido adotado, aí ele é um movimento retrógrado, certo? Aí, o que, que a gente vai ter também que ter que lembrar na lata? Perguntou, respondeu. Que é o quê? Velocidade média é delta S sobre delta T. Isso todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém. E isso aqui é uma coisa muito importante, muita gente esquece na hora da prova, mas não pode esquecer. Velocidade média é delta S sobre delta T, que é o quê? Variação do espaço pela variação do tempo. Aí, se a gente quiser saber a aceleração, em um caso onde tenha um movimento com aceleração, a gente vai ter que fazer a nossa velocidade nossa e fazer a velocidade inicial menos a velocidade final menos a nossa velocidade inicial, que aí a gente vai ter o nosso ΔV dividido pelo nosso ΔT, que vai ser a variação do nosso tempo. Isso vai dar a nossa aceleração, caso a gente precise também saber da aceleração. São essas duas coisas muito importantes também, elas andam juntas e vocês têm que lembrar disso, certo? Agora, no movimento progressivo. O movimento progressivo, a velocidade é positiva. Por quê? Porque o nosso corpo está andando no sentido positivo.
adotado pela gente ou pelo problema. No movimento retrógrado, a velocidade está negativa. Não, repito, não quer dizer que ele está dando ré. Quer dizer que ele está contrário ao nosso movimento. Por exemplo, se eu tenho aqui, esse aqui é o movimento positivo, certo? E o nosso carro, a gente tem um corpo aqui, que eu não sei desenhar carro, e ele está indo nesse sentido que eu coloquei a setinha aqui. Ele está o quê? Com a velocidade menor do que zero, ou seja, velocidade negativa. Mas não quer dizer que ele está dando ré, entendeu? Quer dizer que ele está contrário ao sentido do nosso movimento. Ele está no sentido contrário, mas ele não está dando ré, certo? Agora, a gente vai pensar aqui nos tipos de movimento. Que esse primeiro aqui, que eu vou mudar a câmera de lugar, porque eu achei que está meio ruim ela aqui, está atrapalhando um pouco. Que o nosso sentido de movimento, quer dizer, nossos tipos de movimento são o movimento retilíneo uniforme, certo? Que a gente vai ter aqui a função horária a função horária da posição, que vai ser o quê? Esse movimento, ele não tem aceleração, então ele só vai ter a velocidade e o espaço, que é dado por essa equação, que é o nosso famoso sorvete, certo? Também não se pode esquecer dessa equação. Essa equação aqui tem que ficar muito bem gravada para a gente, certo? Onde aqui é o espaço inicial, ali é a velocidade e ali é o nosso tempo, certo? Então, isso aqui tem que ficar muito bem gravado, certo? O nosso sorvete. Quando a gente não tem aceleração, a gente usa essa equação, certo? Aí a gente vai ter uma trajetória retilínea e sem aceleração, como eu disse, e o nosso sistema internacional é o ms, ou seja, metros por segundo, certo? Então, o que acontece? Por que é importante lembrar do nosso SI, do Sistema Internacional? Porque muitas questões não vão dar a unidade para a gente do SI, elas só vão pedir de acordo com o SI, qual, entendeu? Então vocês têm que saber que o SI de velocidade é metros por segundo, certo? Continuando. Agora a gente vai ter aqui os dois gráficos do espaço pelo tempo, de um movimento progressivo e um movimento retrógrado, que é igual eu falei, o movimento progressivo ele está indo a favor do nosso referencial e o movimento retrógrado ele está indo ao contrário ao nosso referencial. Aqui vocês podem ver que no movimento progressivo o nosso S, ou seja, o nosso espaço está aumentando, porque a gente está indo positivo a trajetória. Agora, no movimento retrógrado, o S está diminuindo, porque ele está indo contrário à trajetória conforme o tempo, certo? E aqui a gente tem nossos gráficos de velocidade pelo tempo. Por que é uma linha reta? Porque a nossa velocidade não varia. A velocidade nesse tipo de movimento é constante, porque não tem aceleração, certo? É isso. E quando a gente tem um movimento progressivo, a velocidade é positiva, e quando tem um movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Por isso que ela está aqui nesse caso, ela está embaixo do nosso t, certo? Agora a gente vai ter o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. O que vai ser esse movimento retilíneo uniformemente variado? Aqui a gente tem aceleração, ou seja, nossa velocidade varia, certo? E aí a gente tem algumas equações a mais do que lá. Nesse primeiro movimento no primeiro movimento que a gente estava analisando, que era sem aceleração, movimento uniforme. O que é? A gente tem a função horária da velocidade, que é o nosso famoso VOAT. Eu decorei como VOAT, graças ao professor Marcelo Boar. E tem também gente que fala que é o famoso vovó atropelada, certo? Aqui, ó, vovó atropelada, que é uma forma de decorar também. E essa aqui é uma fórmula interessante, uma função interessante para se decorar, para quando você não tem o espaço ou você não precisa usar o espaço em uma situação. Então aqui essa equação só depende da velocidade, da aceleração e do tempo, como vocês podem ver aqui. Então, se vocês tiverem uma situação, em um exercício onde eles não dão o espaço, ou então vocês não precisam descobrir o espaço que que o móvel percorreu, vocês só precisam descobrir a velocidade ou só precisam descobrir a aceleração e vocês têm as outras informações, essa aqui é a fórmula ideal. Agora a gente também tem o nosso sorvetão, que é a função horária da posição,
que esse aqui, ele chama sorvetão só por causa que aquele é igual esse aqui de cima, ó, bem parecido. É bem parecido, só que aqui a gente adiciona a nossa velocidade, a nossa aceleração, certo? Porque se vocês vissem aqui, ó, esse aqui é só o nosso sorvete, certo? Só que aí, aqui a gente adiciona a nossa aceleração, o membro que representa a aceleração. Por isso que ele vira o nosso sorvetão, certo? Então, como que a gente vai decorar isso? Vocês têm que lembrar que é igual ao sorvete, só que aí você coloca mais AT ao quadrado sobre 2. Essa equação é a mais completa. Caso vocês tenham uma situação onde o enunciado dê todas as informações e vocês só precisam descobrir uma delas, que seja a aceleração, ou o tempo, ou a velocidade naquele ponto, ou então o espaço inicial, o espaço final. Então essa aqui é uma situação onde vocês conseguem aplicar tudo. Se vocês conseguem resolver qualquer situação por essa aqui. Só desde que vocês tenham todas as informações e precisem descobrir só uma, entendeu? Então, se você consegue resolver alguma coisa por essa equação aqui, você consegue resolver pela de baixo também e vice-versa, certo? Só que vocês têm que ver qual vale mais a pena. Às vezes, vale mais a pena você usar a equação mais simplificada, que é essa aqui da equação do nosso voate, do que usar o sorvetão todo. Entendeu? Vocês têm que analisar essa situação. Mas todas essas fórmulas têm que estar cravadas na mente, porque ninguém vai dar no vestibular. Vocês têm que ir lá com a cara e a coragem e saber isso de cor, certo? Agora a gente tem a equação de Torricelli, que a equação de Torricelli é essa aqui em cima, ó. Essa aqui, ó. Essa equação aqui em cima, o que que ela faz? Ela não é em função do tempo. Então, se vocês tiverem uma situação onde não é dado o tempo, ou vocês não precisam descobrir o tempo, vocês usam essa equação aqui, que é a equação de Torricelli. Aí, para decorar ela, tem uma meio obscena, que como que era? Vovô e vovó estão em um triângulo amoroso A2, certo? Porque aí você pode escrever assim, ó, vovô e vovó estão em um triângulo amoroso A2. É a mesma, ó, é a mesma equação, só que eu mudei a ordem do ΔS com o A e o 2. Mas é a mesma equação. Aí vocês decoram desse jeito. Vovó e vovô estão em um triângulo amoroso A2, certo? Vocês podem pensar desse jeito para conseguir decorar. E é como eu disse, nesse caso aqui, é caso vocês não precisem descobrir a tempo ou a, a, a questão não dependa do tempo nesse tipo de movimento, certo? Agora a gente vai ver alguns gráficos desse tipo de movimento com aceleração, que são aqui, ó, eu coloquei uma legendazinha que é a cor de cada uma dessas linhas, certo? O que que vai acontecer? A gente vai ter o movimento acelerado, o movimento retardado e o movimento uniforme. Para a gente fazer um comparativo aqui em relação a cada uma delas, certo? Aí para isso, o que que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, a velocidade pelo tempo nesse gráfico. A gente pode ver que o movimento acelerado, o que está acontecendo? A velocidade está variando e está indo para cima, ou seja, a velocidade está variando para mais. Ela está aumentando a velocidade, por isso o movimento acelerado. Agora, no movimento uniforme, ela fica constante. Por quê? A nossa aceleração, nesse caso aqui, é igual a zero. Então, não tem variação da nossa velocidade. Aqui, a aceleração é maior do que zero e aqui, no movimento retardado, a nossa aceleração é menor do que zero. Logo, a velocidade vai diminuindo, certo? Ou seja retrógrado ou acelerado, o que que vai acontecer? Ele vai variar conforme uma parábola, ou para cima ou para baixo, no caso. Porque a nossa equação de espaço é uma função de segundo grau em relação ao tempo, certo? Então, se for com cavidade para cima, a nossa aceleração é positiva. Se for com cavidade para baixo, a nossa aceleração é negativa, certo? Agora, aqui, a gente vai ter um gráfico de aceleração pelo tempo. Independente dos dois, seja ele movimento retilíneo seja ele movimento retrógrado, retardado ou movimento acelerado, a nossa aceleração ela sempre vai ser constante. Quando o movimento é acelerado, a aceleração
ela é positiva. E quando o movimento é, é retardado, a nossa aceleração é negativa. Por isso que ela está embaixo do nosso delta, embaixo do nosso tempo, certo? Agora, a gente vai ver um pouco sobre lançamentos, que também é uma parte que cai muito, 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 muito. Por quê? Os lançamentos onde eles pegam bastante partes interdisciplinares dentro de matemática, porque envolve vetor, e física, porque envolve leis da física. Aí a gente tem que considerar no quê? No caso de queda livre, vamos supor. A queda livre, a resistência do ar geralmente é desprezível. Em todos ela é desprezível. A gente tem as mesmas equações do nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Aqui a gente tem uma aceleração, que é a nossa aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, quando a gente tem, ó, tá ali escrito, quando a gente tem a subida de um corpo, ela atua como uma aceleração negativa. Ela vai atuar como uma aceleração puxando o nosso corpo para baixo. E quando o nosso corpo está caindo, ela vai acelerar o nosso corpo. Então, quando o nosso corpo está subindo, ele está em um movimento retardado. E quando ele está descendo, ele está em um movimento acelerado, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, nossa velocidade aqui inicial, VA, quando a gente joga a bola de basquete na subida, ela está grande e ela vai diminuindo conforme o tempo, até chegar aqui em cima com a velocidade igual a zero. A nossa velocidade aqui vai ser igual a zero, certo? E aí, se a gente pegar essa velocidade, se a gente pegar no caso essa mesma situação, só que no sentido oposto, quando a gente tem a a bola caindo, a velocidade aqui em cima também é zero porque é início de movimento e a queda livre, só que ela vai aumentando conforme o tempo porque a nossa gravidade vai ser uma aceleração positiva em relação ao movimento. Ela vai estar no mesmo sentido da velocidade. Então a velocidade do nosso corpo vai aumentando, certo? E caso a gente queira saber alguma coisa, alguma informação sobre esse corpo, que seja velocidade, seja altura, seja o tempo que a gente tem, a única coisa que a gente vai ter que fazer de diferente, a gente vai ter que usar as mesmas equações do nosso movimento retilíneo uniforme, só que agora o nosso ΔS aqui é o nosso ΔH, que vai ser a nossa altura, nesse caso. E é isso. Ah, e nossa aceleração é igual à gravidade. Só que aí vocês têm que ver se a gravidade vai ser positiva ou negativa, nesse caso. Se o nosso corpo estiver subindo, a aceleração é menos g. Se o nosso corpo estiver caindo, a aceleração é g. É isso. Agora, se a gente tem um lançamento horizontal. Lançamento horizontal eu gosto. Porque o lançamento horizontal é aquele que eu falei que é interdisciplinar, porque a gente usa também vetores. Nesse caso aqui, a gente vai ter um corpo onde ele é lançado de uma certa altura h para frente, certo? E a velocidade dele, ele vai fazendo uma parábola, entendeu? É, por exemplo, quando você joga uma bola para frente. Você joga a bola para frente, ela vai indo reto e ela vai caindo conforme o tempo vai passando. Por quê? Ela tem duas velocidades. A velocidade horizontal e a velocidade vertical. Que essa velocidade vertical, ela é uma velocidade mRUV, que é a nossa por causa da nossa gravidade, que ela tem aceleração, e a nossa velocidade horizontal é uma velocidade que é constante, porque ela não tem aceleração, certo? Então, o que que a gente pode considerar? O movimento ele pode ser decomposto em dois movimentos, que é igual eu falei, no eixo horizontal, que é o eixo x, vai ser mRu, que é sem aceleração, e no nosso eixo y vai ser com aceleração, por causa da nossa gravidade. Aí aqui, ó, você vai ter sempre, sempre, sempre esse azul, esse vetor azul, vai ser um mRu. Sempre, sempre ele vai ser um mRu. E esse aqui vai ser um mRuV. Sempre. E aí, o que que você pode fazer? Para trabalhar com esse tipo de situação, você pode imaginar nos movimentos de forma individual. Por exemplo, você quer calcular alguma informação e você tem aceleração ou você não tem alguma outra forma, você pode calcular a partir só do MRU, que é o quê? Só do movimento horizontal. Se você quer, você também pode calcular só a partir do movimento vertical, independente.
Só que aí vocês têm que lembrar o quê? Que nesse caso aqui, o nosso V aqui, inicial, esse V azul, é constante. Ele sempre vai ser constante. Esse V azul aqui sempre vai ser igual, porque a gente não tem aceleração, então não tem variação da velocidade. Já esse V nosso aqui de baixo, ele vai ter uma diferença. Porque a velocidade varia conforme o tempo, por causa da nossa gravidade, certo? E quando, igual eu disse, se vocês forem fazer a análise desse movimento, vocês podem fazer só usando um dos dois movimentos, ou horizontal ou vertical. Isso também serve para lançamento oblíquo, para lançamento oblíquo. Vai ser a mesma situação, só que aí quando você tem um lançamento oblíquo aqui, vocês têm que lembrar que aqui em cima, no ponto máximo, a velocidade é igual a zero no ponto máximo. A velocidade em y, certo? Falei errado. A velocidade em y é igual a zero. E não podem esquecer também que Vx é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento e Vy é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento, que o ângulo de lançamento é esse aqui, quando você tem uma velocidade aqui, v0. Aí vocês têm que lembrar disso. O Vx sempre vai ser o mesmo, Vx é constante e o Vy varia conforme o tempo, certo? É isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês e boa sorte. E qualquer dúvida, só chamar.